Whitney, meu amor, livro de Judith MacNaught, parte 17. Capítulo 35. Clayton não voltou para Claymore no dia seguinte nem no outro. Tampouco passou aquele tempo nos braços de Mary Ellerman, como Whitney, atormentada, certamente imaginara. Durante o dia não saía de casa, num estado de espírito oscilante, que ia da raiva ao desespero, mas sempre mergulhado em pensamentos que giravam sem parar num círculo vicioso. À noite ia ao clube encontrar-se com os amigos em busca de um pouco de distração. Na terceira noite, já muito tarde, sentado perto da janela do seu quarto que se abria para o pátio coberto de névoa, chegou finalmente a algumas conclusões. Em primeiro lugar, não via razão para suportar a inconvivência de escolher uma amante e estabelecê-la em uma casa discreta, que era o que teria de fazer agora que se casara. Certo, casara-se com uma vagabunda, mas ela possuía um corpo que o enlouquecia e era perfeita na cama. Por que ele procuraria uma amante quando tinha Whitney? Também não levaria vida de monge, nem continuaria isolado na ala leste do castelo, vivendo como um intruso na própria casa. Voltaria para Claymore e para seus próprios aposentos, e quando seu corpo precisasse de alívio, ele usaria Whitney. Ela seria uma criada, nada mais. Uma criada bem vestida, que faria o papel de anfitriã quando fosse necessário, uma prostituta que o serviria sem receber pagamento quando ele precisasse. Afinal, ela era quase uma prostituta, pensou Clayton, o sangue fervendo de ira. Apenas custara muito caro, uma fortuna em dinheiro, seu nome, um título. Mas agora ele era seu dono, para sempre. Foi com esses delicados pensamentos e outros de natureza semelhante que na manhã seguinte Clayton embarcou na carruagem que usava na cidade rumo a Claymore. Durante a viagem, estabeleceu um roteiro para o que faria ao chegar. Em primeiro lugar, explicaria a Whitney os deveres que teria de aceitar, nos termos mais vulgares que conhecia. Depois, lhe diria o que pensava de suas traições e mentiras, de seu temperamento insuportável e de sua rebeldia. Por fim, esfregaria no seu nariz o bilhete ultrajante que a delatara. A carruagem parou diante da escada externa e Clayton saltou, subindo os degraus rapidamente. Entrou em casa e, sem falar com ninguém, nem mesmo com o mordomo, que o olhava de maneira estranha, correu escada acima, dirigindo-se aos aposentos de Whitney. Abriu a porta com violência, assustando Mary, que virou-se alarmada. Sem falar com a moça, vasculhou a suíte. Então, passou para do lado que ocupava até pouco tempo atrás. Não encontrando Whitney, foi perguntar a Mary onde ela estava. A duquesa foi embora, respondeu a criada, começando a chorar. Embora? Para onde? Ele indagou impaciente. Ela não me disse, senhor duque, mas deixou um bilhete para o senhor na escrivaninha. Ignorando as lágrimas da moça, ele foi até a escrivaninha. Estava vazia, a não ser por uma bolinha de papel azul na gaveta superior. Clayton sentia-se enjoado só de pensar em tocar naquele papel novamente. Mas pegou-o e abriu-o, achando que Whitney poderia ter escrito mais alguma coisa ali. Não escrevera. Fora a maneira que ela encontrara de dizer que descobrira por que ele ficara tão enfurecido. Colocando o bilhete no bolso, virou-se para a porta. Vou voltar para meus aposentos, ele disse a Mary. Tire as coisas dela de lá. E para onde devo levá-las, senhor? A criada perguntou em tom que notava revolta. De volta para cá, inferno! Notou que algo em suas palavras fizera a irlandesa sorrir disfarçadamente, mas estava furioso demais por ter perdido o rastro de sua presa para dar-se o trabalho de repreendê-la por sua impertinência. Tinha vontade de matar alguém, não de ralhar com uma criada. Caminhava pelo corredor em direção à ala leste,
quando ocorreu que lhe havia alguma coisa diferente naquele bilhete em seu bolso. Tirou-o para examiná-lo. Estava manchado, como se gotas de água houvessem feito escorrer a tinta. Lágrimas, ele pensou com desgosto e um incontrolável sentimento de culpa. Muitas lágrimas. Nos 4 dias seguintes, Clayton comportou-se como um tigre enjaulado enquanto esperava que sua esposa voltasse para casa. Tinha certeza de que ela voltaria quando se desse conta de que ele não iria sair em sua perseguição. Louco de preocupação com seu estado delicado, claro. Ela voltaria. Quem lhe daria abrigo escondendo-a do próprio marido, violando as leis inglesas? Martin Stone era bastante sensato para obrigá-la a voltar para casa, onde era o seu lugar. Clayton refletiu, mudando de opinião a respeito do sogro a quem sempre desprezara. Quando no 5º dia Whitney ainda não voltara, ele foi tomado por uma fúria violenta que nunca experimentara em toda a sua vida. Ela o abandonara, e aquilo era inadmissível. Ele pensara em deixá-la sozinha em Claymore, ou mandá-la embora, pois afinal era a parte ofendida. Mas Whitney realmente o deixara. Teria ido para a casa do pai? Aquele idiota a teria abrigado? Ordenou McRae que aprontasse o coche de viagem, avisando que teria de fazer um percurso entre Claymore e a casa de Martin Stone em 6 horas, nem 1 minuto a mais. Já interrogara o cocheiro a respeito do paradeiro de Whitney, e o homem dissera que a levara até o primeiro posto de troca no caminho para Londres, onde, de acordo com o dono do posto, ela alugara um coche. Que diabo ela estaria fazendo viajando pelas estradas na companhia apenas de Clarissa? E grávida. Era mesmo uma louca. Martin foi pessoalmente ao encontro de Clayton com um sorriso largo. "Seja bem-vindo!" exclamou olhando para a porta do coche. "Minha filha não veio? Como ela está?" Clayton sentiu-se derrotado. "Whitney está bem, Martin?" afirmou e então improvisou. "Ela quis que eu viesse aqui para lhe dizer que vamos ter um filho." Não podia dizer a um pai que sua filha fugira da casa do marido por não suportar mais tantos maus tratos. Meia hora mais tarde, voltava para o coche, ordenando a McRae que o levasse à propriedade que comprara dos Hodge. Whitney também não estava lá, de modo que Clayton decidiu voltar para Claymore. Na manhã seguinte, de acordo com a investigação que dera início, descobriu que Whitney não estava na casa dos Archibald. Ela de fato desaparecera. Clayton não estava mais irado, mas agora quase doente de preocupação. E quando recebeu a informação de que Whitney não cruzou o Canal da Mancha em nenhum navio para a França, ficou francamente alarmado. Sozinho em seu elegante quarto, após ter retornado de Claymore e tendo descoberto que ela não estava em casa, Clayton considerou a possibilidade de que Whitney tivesse ido ao encontro do homem que fora seu amante antes do casamento. Talvez o desgraçado estivesse impossibilitado de oferecer a ela seu nome naquela ocasião, mas se mostrasse agora disposto a mantê-la próxima e inteiramente disponível. Esse era um pensamento que lhe causava grande tormento, deixando-o enfurecido, mas não durava mais de 1 minuto, porque sob a luz do crepúsculo, Clayton não conseguia acreditar verdadeiramente que Whitney fosse ao encontro de outro homem. Essa mudança possivelmente resultara do efeito apaziguador da meia garrafa de brandy que havia consumido nas últimas 2 horas, mas lhe parecia que, de alguma maneira, Whitney tinha começado a amá-lo, ao menos um pouco. Ele pensou como ela preferira sentar-se confortavelmente em uma poltrona em seu escritório enquanto ele trabalhava e ela lia, ou escrevia cartas, ou contabilizava gastos domésticos. Ela gostava de permanecer próxima a ele, e certamente gostava de dormir com ele,
Nenhuma outra mulher teria se entregado em seus braços e tentado retribuir com tamanha intensidade todo o prazer que ele lhe proporcionava se não tivesse ao menos apaixonada. Ele a tinha amado desesperadamente no dia em que se casaram, mas ela não compartilhava de seu sentimento. Não naquele momento, mas certamente nos meses que se seguiram ao casamento, nas horas compartilhadas de silêncio, risos e paixão desmedida, ela sem dúvida nenhuma o teria amado. Agitado, Clayton levantou-se e percorreu seu quarto vazio e solitário, indo em direção ao dela. Não era belo ou vivaz quando ela não estava presente. Ela havia partido e sem ela não tinha mais razão para viver. Ele fora responsável pelo afastamento dela. Finalmente, havia alquebrado as suas forças e a subjugado. E ela, que era tão vivaz, por Deus, quanta vivacidade! Ela não teve medo de enfrentá-lo quando demonstrou-se irado por ter saído com o cavalo, e então o desafiou abertamente ao comparecer à festa dos Clifton no glorioso vestido verde que valorizava seus olhos, deixando-os tal qual esmeraldas. Enquanto ele esperava por ela, nesse mesmo lugar, ela também o tinha confrontado. Nenhuma outra mulher, com exceção de Whitney, teria se atrevido a olhá-lo diretamente e recusar-se solenemente em permanecer confinada em seus aposentos, a menos que ele estivesse lá. E por que ele teria desejado que ele ficasse a seu lado caso não sentisse nada por ele? Ao caminhar de volta para seu quarto, Clayton recostou os ombros no janelão de vidro que abria-se ao longo do corredor. Olhou fixamente para a noite escura e pensou sobre o que ela havia dito quando ele a tinha agarrado, tentando fazer com que ficasse calada. Não posso calar, ela suspirara, esquivando-se dele. Porque amo você, amo seus olhos, seu sorriso. Como ela poderia ter dito isso quando ele a estava deliberadamente maltratando? Lembro-me bem de como é sentir suas mãos em meu corpo? Ela disse. A sua boca. Clayton caminhou lentamente para seu quarto de vestir e abriu a caixa de couro onde estavam guardados os botões de suas camisas. Retirou o anel de rubi que Whitney lhe dera e o virou para que pudesse distinguir o que estava escrito. Com um suspiro dissonante, ele leu as duas palavras queridas ao seu coração. Meu Senhor. Ele hesitou indeciso entre colocá-lo imediatamente no dedo ou esperar para que ela o fizesse, como tinha feito na noite do casamento. Ela colocara o anel em seu dedo, beijara sua mão e a segurara com ternura, deixando-a próxima ao rosto. Ele decidiu colocar o anel. Não poderia esperar nem mais um instante. Ele sentia-se melhor agora, com o anel no lugar a que pertencia. Sentou-se e esticou as longas pernas, bebendo o brandy devagar enquanto observava em silêncio a cama que haviam compartilhado. Ele sabia que deveria aceitar a traição dela antes que a encontrasse. Do contrário, a olharia e sua índole iria emergir, destruindo-os novamente. Ainda acreditava que ela se entregara a outro antes do casamento, mas, se parasse de tentar descobrir quem era o homem, seria mais fácil aceitar o fato. Suportar, pelo menos. Fora ele quem a tirara de sua virgindade. Ele provavelmente quem a levara a atirar-se nos braços de outro. Num momento de solidão e desespero, talvez. Um único momento. Isso ele poderia aceitar. A verdade era que ele não conseguia imaginar a vida sem Whitney e perdoaria tudo o que ela pudesse ter feito de errado antes de se tornar sua mulher, pois não conseguiria mais viver sem ela. Em um estado frenético de agitação, Clayton cavalgou por vários quilômetros no dia seguinte. Preferiu sair com Can, o cavalo de Whitney, pois ela própria gostava de dizer que o cavalo trazia algo de sua personalidade. Acabara de chegar ao cume da mesma colina
onde a levara no dia seguinte à chegada de Whitney a Claymore. Abaixando-se, ele sentou-se encostado à mesma árvore onde estivera com Whitney. Ele se demorou no vale onde os raios brilhantes do sol iluminavam o córrego que passava por ali. Com um dos joelhos dobrados, ele indolentemente tocava um dos lados de sua bota com o chicote, lembrando-se de como Whitney tinha desejado cavalgar pelo vale, pois temia que tentasse fazer amor com ela. Por Deus, já tinham se passado quase 8 meses. 8 meses. 8 entre os meses mais gloriosos, maravilhosos e também miseravelmente atormentados de toda a sua vida. Ele sorriu com certo ar de tristeza. 8 meses. Se Whitney tivesse conseguido impor a sua vontade na noite em que esteve em Claymore, eles estariam se casando dali a 1 ou 2 semanas. Ela insistira que precisava de 8 meses para cuidar dos preparativos do casamento e 8 meses? Blasfemando intensamente em voz baixa, Clayton levantou-se com os pensamentos em desalinho. Whitney tinha desejado 8 meses para se preparar para o casamento. Nem mesmo ela era tão ingênua. Se realmente acreditasse estar grávida e se tivesse vindo até ele por essa razão, ou por achar que estava grávida, ela jamais teria desejado esperar os malditos 8 meses. Odiando-se com uma violência tal que quase o sufocou, Clayton fez Khan cavalgar nos limites de sua resistência. Whitney não era ingênua o suficiente para esperar 8 meses para o casamento se considerasse realmente que estava grávida, mas poderia ter sido ingênua o suficiente para pensar que ele a teria engravidado naquela noite em que a raptou. E ela era suficientemente orgulhosa para usar isso como um estratagema para trazê-lo para perto de si, e tinha honra o suficiente para desistir da ideia e vir ela mesma para Claymore. Acalme o cavalo. Ele deu o comando ao cavalariço enquanto controlava as rédeas de Khan. Para a surpresa do empregado, ele corria e caminhava ao mesmo tempo em direção à casa. Diga a McRae para arrumar a carruagem e ficar pronto em 5 minutos. Ele falou enquanto andava. 2 horas depois, um criado com a librê dos Westmoreland falava com Emily Archibald, dizendo que o Duque pedia-lhe que fosse até a casa da rua Upperbrook, no coche que estava à sua espera. Ela obedeceu ao pedido com um misto de ansiedade e preocupação. Cerca de 15 minutos mais tarde, guiada pelo mordomo, entrava numa biblioteca espaçosa onde Clayton a esperava, olhando para fora através da vidraça de uma grande janela. Para a surpresa de Emily, ele não se virou nem disse qualquer palavra de saudação. Devemos perder tempo com formalidades ou ir direto ao assunto? Perguntou em tom frio, finalmente virando-se para olhá-la. Ela sentiu um arrepio, pois aquele não era o Clayton que conhecia. Havia algo diferente nos olhos dele, uma mistura de desespero, determinação e melancolia. Emily continuou a olhá-lo em silêncio. Com um breve gesto de cabeça, o Duque indicou-lhe uma poltrona, e ela sentou-se, ainda tentando acostumar-se a esse novo Clayton. Acho que sabe por que pedi que viesse, Lady Archibald. Já que parece não ter preferência, serei direto. Whitney, não é? Ela murmurou. Isso mesmo. Onde está Whitney? Perguntou de modo ríspido. Então, seu tom adquiriu um pouco da antiga gentileza. Hesitei em lhe perguntar para não colocá-la na difícil posição de ter de trair a confiança de sua amiga, e porque achava que a encontraria usando meus próprios recursos. Como isso não aconteceu, terei que insistir para que me diga onde ela está. Não sei onde ela está, Sr. Duque. Não perguntei para onde ela ia, nem nunca imaginei que se ausentaria por tanto tempo assim. Clayton observou-a detidamente.
Então moveu a cabeça num gesto afirmativo, dando a entender que acreditava em sua resposta. Eu lhe diria se soubesse, Emily afirmou. Agora, depois de vê-lo, eu diria, com certeza. Ele suspirou. Muito obrigado. Ele agradeceu e seu tom de voz perdera o gelo. Meu cocheiro a levará de volta para casa. Emily olhou-o hesitante. Estava grata por ele ter acreditado nela, mas ainda achava um pouco intimidante. Whitney me contou que o senhor encontrou aquele bilhete horrível, disse, com um sorriso entre triste e divertido, e prosseguiu. Estava tão desnorteada quando o escreveu que nem... Calou-se ao ver a expressão de sofrimento no rosto de Clayton. Desculpe, eu não devia ter mencionado o bilhete. Como parece não haver segredos entre nós, Lady Archibald, poderia me dizer por que Whitney escreveu aquela mensagem? Bem, ela estava tentando salvar o próprio orgulho. Achava que seria melhor se, em vez de ir procurá-lo, induzisse o senhor a visitá-la em minha casa. Quanto ao motivo que ela usou, bem, acho que foi uma estupidez, mas... A única estupidez que Whitney cometeu na vida foi se casar comigo. Clayton declarou, interrompendo-a. Lágrimas subiram aos olhos de Emily e ela levantou-se apressadamente, encarando-o. Não é verdade, Duque? Whitney o amava. Aliás, ama o senhor. Obrigada novamente. Ele murmurou. Por muito tempo, depois que Emily foi embora, Clayton ficou parado no mesmo lugar, sentindo os minutos se escoarem, sabendo que a mágoa e a raiva de Whitney aumentavam com o passar do tempo e que um dia se transformariam em ódio. Alicia Westmoreland jantou tranquilamente com a nora naquela noite, mas em pensamento dirigia impropérios ao filho mais velho por ele estar demorando tanto a ir buscar a esposa. Whitney ficava mais triste a cada dia que passava. Quando chegara 8 dias antes e pedira para ficar lá até que Clayton fosse buscá-la, pois ele iria quando conseguisse entender a verdade, Alicia pensara em aconselhá-la a voltar imediatamente para o lado do marido, onde era seu lugar. Mas havia algo no olhar determinado e magoado de Whitney que a fizera lembrar de uma época, muitos anos antes, quando ela própria voltara para a casa dos pais, magoada com o marido. Ele fora buscá-la furioso 4 dias depois e lhe dissera: entre na carruagem imediatamente. Em seguida acrescentou: por favor, Alicia. Tendo então provado seu ponto, Alicia Westmoreland fizera obedientemente o que lhe fora pedido. Mas Whitney estava com ela havia mais de uma semana. E Clayton ainda não aparecera, nem sequer mandara uma mensagem. Lady Westmoreland queria netos e não sabia como seria possível tê-los se aqueles 2 jovens, teimosos e temperamentais, continuassem a viver a quilômetros um do outro. Era uma situação absurda. Não havia 2 pessoas que se amassem tanto quanto eles. Foi durante a sobremesa que Alicia teve uma ideia que fez seu coração bater mais depressa. Naquela mesma noite, escreveu e despachou um bilhete para Stephen, pedindo-lhe que fosse vê-la o mais cedo possível na manhã seguinte. Stephen, pode ser que Clayton não tenha pensado em vir procurar Whitney aqui, considerando-se que ele queria encontrá-la. A duquesa disse ao filho. Os 2 haviam se fechado no escritório assim que ele chegara, e Stephen tomara conhecimento do problema entre Clayton e Whitney, algo que nem imaginara que estivesse acontecendo. Querida, essa história está me parecendo uma daquelas envolvendo a senhora e papai. Ele comentou com um sorriso travesso. Quero que você procure Clayton, filho. A mãe continuou, ignorando-o. Ele deve estar na casa de Londres, mas, de qualquer modo, tente encontrá-lo ainda hoje. Então, comente qualquer coisa sobre Whitney estar aqui comigo, mas naturalmente, como se ele soubesse onde ela está. Não deixe que ele pense que está sendo pressionado a vir buscá-la.
Se Whitney achar que isso acontece, sei que não vai querer a reconciliação. Por que não levo Whitney para Londres agora mesmo, dando um jeito de espalhar que estou loucamente apaixonado por ela? Propôs Stephen, sorrindo. Isso colocaria Clayton em chamas. Quando é que vai parar de brincar com coisas sérias, menino? Agora escute o que eu quero que você diga ao cabeça dura do seu irmão. Às 7 horas naquela noite, jogando cartas no clube, Clayton ficou apenas levemente surpreso ao ver o irmão entrar na sala, sentar-se a seu lado e arrumar as fichas, preparando-se para jogar. Olhou para Stephen amigavelmente, mas desejando que ele não perguntasse sobre Whitney, pois seria difícil explicar que a esposa o deixara, mesmo porque o irmão nunca soubera de seus problemas conjugais. Está ganhando ou perdendo, Sr. Duque? Stephen perguntou sorrindo. Ele está nos limpando, respondeu Rutherford, fingindo aborrecimento. Não perdeu uma partida durante a última hora. Pois não parece que está com tanta sorte, irmão. Está com uma aparência horrível. Stephen comentou rindo. Obrigado, respondeu Clayton, jogando algumas fichas no centro da mesa. É bom vê-lo, Claymore, disse William, analisando cuidadosamente o duque, que partira de modo tão repentino da última vez que jogaram cartas ali. Posso juntar-me a vocês? Barkesville estivera prestes a perguntar pela duquesa, mas quando a mencionara na festa dos Clifton, havia causado tamanha confusão que achou melhor não dizer nada. Pode sim, respondeu Stephen, já que o irmão parecia não ter ouvido. Vai ser um prazer para ele ganhar o seu dinheiro além do nosso. Clayton observou o irmão com expressão sardônica. Seria intolerável ficar em casa. Acabaria enlouquecendo de preocupação. Entretanto, a conversa alegre e descontraída estava fazendo mal a seu estado nervoso e só estava jogando há 1 hora. Olhando para ele, Clayton imaginou se não seria boa ideia convidá-lo a ir para sua casa e acompanhá-lo numa bebedeira. Aquilo seria muito melhor do que ficar jogando, tendo de trocar amabilidades com os amigos, falando sobre coisas sem importância, quando tudo o que realmente desejava era ficar calado, pensando em Whitney, tentando imaginar onde ela poderia estar. Não pensei que fosse encontrá-lo aqui, Clayton, o irmão disse. Achei que tivesse ido para a casa da mamãe, participar da festa que ela está oferecendo a alguns parentes essa noite. Fazendo uma perfeita imitação de alguém que dissera algo que não devia, Stephen balançou a cabeça apertando os lábios. Desculpe, Clayton, pediu, inclinando-se para falar ao ouvido do irmão. Esqueci que, como Whitney está lá com ela, você não... Barkesville, que tinha ouvido as partes mais importantes, esqueceu de sua resolução anterior e disse com sua cordialidade usual e sincera. Adorável jovem a duquesa, mande-lhe lembranças e... Com surpresa, Baskerville, que tinha ouvido as partes mais importantes, esqueceu de sua resolução anterior e disse com sua cordialidade usual e sincera. Adorável jovem a duquesa, mande-lhe lembranças e... Com surpresa, Baskerville percebeu quando Clayton Westmoreland ficou gradativamente ereto e rijo em sua cadeira. Eu não a vi em lugar algum, Baskerville assegurou-o rapidamente. O duque levantou-se e permaneceu assim, olhando fixamente para o irmão com um misto de incredulidade, estupefação e algo além, que o pobre do Baskerville estava confuso demais para identificar. E então, sem mesmo recolher as inúmeras fichas que representavam o quanto havia ganhado, ou até mesmo dar um cordial adeus aos presentes, o duque virou-se e caminhou em direção à porta com passos resolutos. Ah, eu compreendo! Baskerville sussurrou para Stephen, conforme ambos observavam a maneira como Clayton havia partido. Você realmente conseguiu se intrometer nesse assunto. Eu poderia ter lhe dito, o seu irmão não gosta que a duquesa participe de festas sem a sua presença. Não. Stephen concordou com um largo sorriso.
Acredito que não mesmo. A viagem até Grand Oak, que normalmente levava 4 horas, foi feita em 3 horas e meia. Whitney estava na casa da sua mãe. Santo Deus, sua própria mãe. Justamente a pessoa que deveria ter tido bom senso suficiente para mandar sua mulher de volta para casa. Sua própria mãe havia contribuído para o tormento que ele vivera nos últimos dias. O coche parou diante da casa totalmente iluminada para a festa chique que Stephen falara. Clayton desceu, imaginando por onde entraria. Não queria ver os parentes, só queria ver Whitney. Além disso, não usava um traje formal. Não havia nem cogitado passar em casa para se trocar. E mesmo que a ideia houvesse-lhe ocorrido, não teria ido. Sentia-se tentado a confrontar-se com a mãe primeiro e repreendê-la por sua traição, mas deixaria isso para depois. Boa noite, senhor Duque. O mordomo cumprimentou-o, indo a seu encontro assim que o viu. Diabos! Clayton exclamou irritado, pois pensara em entrar por uma porta lateral. Seguindo o afrontado criado, passou pela porta principal e atravessou o vestíbulo entrando num longo corredor. Chegando ao salão, olhou para dentro, vendo que havia muitos convidados, talvez todos os parentes que tinha, mas Whitney não estava lá. A mãe viu-o e foi ao seu encontro sorrindo, mas ele a olhou com tanto desagrado que ela parou chocada. Voltando ao vestíbulo, subiu a escada para o andar de cima. Onde está minha esposa? Perguntou a uma criada que saía de um dos quartos de hóspedes. Clayton hesitou em frente à porta, o coração descompassado, cheio de alívio e medo. Não fazia ideia de como Whitney reagiria ao vê-lo, nem do que lhe diria, mas o que importava agora era que ele a encontrara. Abrindo a porta, entrou silenciosamente, tornando a fechá-la. Ouviu um ruído em outro aposento e caminhou para lá. Whitney estava numa banheira, de costas para a porta, e Clarissa, atrás dela, ensaboava-lhe o pescoço. Clayton parou, dominado por uma avalanche de emoções. Queria tirar Whitney da banheira, nua e molhada, levá-la para a cama e perder-se em seu corpo. Ao mesmo tempo, não se sentia digno nem de falar com ela, muito menos de tocá-la. Por 2 vezes ele a tratara com uma crueldade de que nunca se julgara capaz. Fora injusto, brutal. Ela nutria seu filho no ventre, e nenhuma vez ele lhe perguntara como estava se sentindo. Como uma jovem tão delicada podia suportar o peso de tamanha crueldade sem odiá-lo como merecia? Clayton respirou fundo lentamente. Clarissa passou para a lateral da banheira, e foi quando o viu entrando, aproximando-se de sua senhora. Olhou-o com uma carranca ameaçadora e abriu a boca, certamente para dizer-lhe poucas e boas, mas Clayton silenciou-a com um gesto, e movendo a cabeça na direção da porta, indicou-lhe que saísse. Ela entregou-lhe o sabonete e o esfregão, e saiu. Com imensa gentileza, ele começou a lavar as costas de Whitney. Que delícia, Clarissa! Ela murmurou. Whitney normalmente se banhava sozinha, mas Clarissa andara tão preocupada e solícita nos últimos dias que ela não estranhou esse novo cuidado. Whitney levantou-se e saiu da banheira, e seu corpo, ainda salpicado de gotas perfumadas, parecia reluzir. Ia virar-se para pegar a toalha, mas Clarissa, prestativa, foi mais rápida e começou a secá-la delicadamente. Com extremo cuidado, Clayton secou o pescoço dela, os ombros macios e as costas lisas e perfeitas. Obrigada, Clarissa. Pode deixar que eu termino. Quero jantar aqui em cima antes de me arrumar para... Calou-se abruptamente ao virar-se para pegar a toalha. E toda a cor desapareceu de seu rosto enquanto ela olhava para Clayton, que, sem dizer nada, ajudou-a a sair da banheira e envolveu-a na toalha.
Então ele começou a enxugá-la. As mãos grandes friccionaram os braços, as pernas, os seios, mas ele não a tocava como faria um marido. Era como se fosse um criado. Não estava mais zangado com ela, mas não sorria, não dizia nada, concentrado na tarefa de enxugá-la. Sentou-se na cadeira ao lado da banheira e enxugou-lhe as pernas. Clayton, não... Ela murmurou. Se um dia eu imaginar que você está pensando em me abandonar, juro que a trancarei no quarto e porei barras nas portas e janelas. Ele disse por fim, erguendo um dos pés dela e envolvendo-a na toalha. Você ficará lá dentro comigo? Whitney perguntou com lágrimas na voz. Clayton beijou-lhe o pé. Ficarei, afirmou. Endireitando-se, foi até o armário e voltou com um roupão azul, que abriu para ela vestir. Arrumou o cinto, então ergueu-a nos braços, levando-a para o quarto. Ia colocá-la numa cadeira junto à mesa, onde Clarissa pusera a bandeja com o jantar. Mas Whitney abraçou-o pelo pescoço, enterrando o rosto em seu peito. Não, ela pediu num murmúrio. Não quero comer. Quero que converse comigo, Clayton. Converse comigo. Não posso. Ele respondeu. Não sei o que dizer. Whitney estremeceu ao perceber a angústia na voz profunda. Erguendo a cabeça, fitou-o nos olhos. Mas eu sei, ela disse baixinho. Eu te amo, Clayton. Te amo. Eu também amo você. Ele murmurou, beijando-a de leve nos lábios. Nem imagina o quanto eu te amo, meu amor. O relógio sobre a lareira marcava 1:30 da madrugada. Clayton olhou para Whitney, aninhada contra seu corpo, adormecida em seus braços, a cabeça pousada em seu peito. Eu te amo, disse baixinho. Nunca se cansaria de repetir aquelas palavras, que diria em voz alta para Whitney ouvir ou silenciosamente em seu coração. Ela se mexeu e balbuciou alguma coisa. Clayton acalmou-a, afagando-lhe os cabelos. Haviam se amado longamente, retardando o momento do prazer máximo, matando o desejo e a saudade, alimentando o amor. Ela devia estar cansada, precisava dormir, mas Whitney acordou pouco depois e ergueu a cabeça para olhá-lo. Por que demorou tanto para vir me buscar? Perguntou baixinho. Inclinando a cabeça para poder olhá-la melhor, Clayton sorriu. Não acredito que você quer dizer o que eu acho que você quer dizer. Whitney pareceu confusa, mas logo corou e desviou o olhar. Surpreso e preocupado com a sua reação, Clayton inclinou o queixo dela para cima. O que você quis dizer? Perguntou ele gentilmente. Não tem importância. Sinceramente, não tem importância. Olhando para os seus olhos verdes entristecidos, ele disse gentilmente: acredito que, independente do que seja, é muito importante para você. Whitney desejava não ter dito nada, mas a angústia estava se espalhando por ela como um machucado que não para de doer. Sabendo que Clayton iria agora insistir em obter uma resposta, ela sussurrou. Mary. O que tem ela? Ele perguntou. Foi por causa de Mary que você demorou? Clayton abraçou-a com força. Querida, pensei que você houvesse desaparecido da face da terra. Não imagina como eu te procurei, como quase enlouqueci sem saber onde você estava. Nunca imaginei que estivesse aqui com a minha mãe, que ela entrasse nessa conspiração para mantê-la longe de mim. Mas eu pensei que aqui seria o primeiro lugar onde você me procuraria depois que compreendesse a verdade. Whitney argumentou. Pois nunca imaginei que estivesse aqui. Ele repetiu. E se é o que está pensando, não compreendi a verdade na cama com Mary Ellerman. Não? Não. Ai, obrigada. De nada. Ele respondeu sorrindo. Agora durma, meu amor. Do contrário, só a deixarei dormir ao amanhecer. Whitney fechou os olhos, mas deslizou a mão pelo rosto de Clayton ternamente,
deixando-a descer para o pescoço, para o peito, numa carícia lenta e excitante. Já desejando-a novamente, mas achando que devia deixá-la dormir, Clayton segurou-lhe a mão com firmeza. Ela deu uma risadinha encostando a boca em seu ouvido. Enganei você. Não quero dormir. Com um movimento rápido, ele a rolou de costas e deitou-se sobre ela. Depois não diga que não avisei, murmurou com voz rouca. Não, eu não direi. Capítulo 36. Quando Whitney acordou, ele havia partido e por um terrível instante ela pensou que a noite anterior tivesse sido apenas um sonho. Virou-se para o outro lado sem ânimo e então o viu. Ele estava sentado próximo à janela, a apenas alguns passos da cama, e vestia um roupão vinho que algum criado provavelmente lhe trouxera junto com a bandeja de chá prateada pousada na mesa diante dele. As pesadas cortinas estavam parcialmente abertas, revelando um céu azul e sem nuvens, mas, em contraste com a agradável manhã de julho, o lindo rosto de Clayton parecia sombrio, como se sua mente estivesse muito distante. Nervosa, ela perguntou qual seria o motivo de tal estado de espírito, uma vez que ele parecera tão terno e apaixonado apenas poucas horas antes. Vestindo o roupão azul de seda que usara na noite anterior, Whitney atravessou o tapete oriental do quarto e parou do lado da poltrona. Ele estava tão absorto em seus pensamentos que ficou visivelmente sobressaltado quando ela tocou seu ombro. Quando acordei e não te vi na cama, cheguei a pensar que tinha apenas imaginado que você esteve aqui ontem à noite. A expressão no rosto de Clayton se tornou mais suave e ele segurou o braço de Whitney de modo gentil, mas firme, fazendo com que ela sentasse em seu colo. Como está se sentindo? Perguntou ele, envolvendo a cintura dela com um dos braços. Surpreendentemente bem para uma mulher em minha condição, brincou ela, tentando desanuviar o humor dele. No entanto, se for deixada sozinha por mais de alguns minutos, tem uma forte tendência a pegar no sono. Deslizando os dedos pela barriga dela, ele perguntou em tom gentil: Como está o bebê? Estamos os dois indo muito bem agora que você está conosco, garantiu Whitney. Ele assentiu satisfeito, mas logo voltou a ficar sério. Whitney estava aqui, sentado e pensando. Odeio quando você faz isso, provocou Whitney, acariciando a testa franzida do marido. Isso o quê? Pensar em coisas que fazem você franzir a testa. Sinto muito, começou ele. Está bem, vou perdoá-lo desta vez, mas nada de ficar pensando de novo. Clayton sorriu ao ouvir o comentário, mas continuou a ignorar seus esforços de agir como se tudo estivesse perfeitamente normal entre eles por causa da noite anterior. Quando acordei, percebi que ainda não pedi desculpas pelo meu comportamento imperdoável, nem fiz qualquer tentativa de explicá-lo. Séria, Whitney assentiu e o deixou prosseguir. Como já sabe, quando você me pediu para buscar a carta de sua tia na escrivaninha, acabei encontrando outra carta não terminada. A data era do dia anterior ao de sua ida a Claymore, e nesta carta você escreveu que temia estar grávida. Como soube que percebi que você encontrou a carta? Anteontem, finalmente abri mão de toda a minha dignidade e procurei sua amiga Emily Archibald para persuadi-la ou, se necessário, forçá-la a revelar seu paradeiro. Pobre Emily! Ela não poderia lhe contar, já que eu não tinha dito a ela onde pretendia ir. Foi o que ela disse e eu acreditei nela. Mas ela me contou o pouco que sabia, inclusive que você estava ciente de que eu havia encontrado a carta em sua escrivaninha. Whitney assentiu. Eu me dei conta alguns dias depois de você tê-la encontrado, e percebi que era esse o motivo de você me tratar daquele jeito. Whitney, então por que em nome de Deus não conversou comigo sobre a carta e pôs fim ao nosso sofrimento? Acho que eu poderia fazer a mesma pergunta. Rebateu com altivez e um olhar de reprovação.
Por que você não conversou comigo assim que a encontrou? Clayton aceitou a alfinetada com um meio sorriso. Entendo o que quer dizer. Fico feliz, acrescentou ela com gentileza, porque este é exatamente o ponto que quis mostrar ao sair de casa. Clayton, você já suspeitou de eu ter feito algo extremamente errado 2 vezes, e em ambas as ocasiões recusou-se a me dizer o que pensava que eu havia feito de tão terrível, sem me dar oportunidade de desfazer o mal-entendido. Fez isso quando me tirou da festa da Emily e me arrastou até Claymore, e fez de novo quando encontrou aquela carta. Eu o perdoei da primeira vez e o perdoarei agora novamente, mas vou pedir um favor em troca. Qualquer coisa, meu amor, concordou ele, estremecendo ao lembrar-se das injustiças que havia cometido. Qualquer coisa? Provocou ela, tentando melhorar o humor dele. Contanto que seja razoável? Ele apoiou o queixo na cabeça dela. Qualquer coisa, disse em uma voz terna e segura. Nesse caso, quero que me prometa que nunca mais deixará de me dar a oportunidade de me defender, de qualquer acusação de má conduta da qual você acredite que eu seja culpada. Clayton olhou para ela sentada em seu colo. Seu espírito e coragem eram evidentes na postura dos ombros elegantes e no queixo erguido, enquanto sua gentileza estava refletida nos olhos verdes e no sorriso suave. Má conduta. Whitney era a personificação da alegria e do amor, a combinação perfeita entre sabedoria feminina, extrema inocência e uma audácia impertinente. Ela havia lhe proporcionado um mundo de alegrias, e agora estava prestes a lhe dar também um filho. Ele gostaria que ela tivesse pedido algo grandioso ou mais difícil de realizar, para que ele pudesse merecer o seu perdão. Tudo o que a mulher queria, porém, era uma simples promessa, porque ele era tudo o que ela queria. Ao ter consciência disso, Clayton foi tomado por tamanha emoção que sua voz ficou enrouquecida. Dou-lhe minha palavra de que jamais farei isso de novo, disse ele humilde e solene. Obrigada, querido. Clayton virou o rosto dela em sua direção e selou a promessa com um beijo. Completamente satisfeita com o desfecho da discussão e com a intensidade do beijo, Whitney apoiou a cabeça no ombro dele e sentiu-se perfeitamente feliz. Estava ansiosa para esquecer toda a confusão causada pela malfadada carta. Entretanto, Clayton ainda não estava pronto para encerrar a discussão. A carta que encontrei na escrivaninha, começou ele, mas Whitney o interrompeu com um gesto. Nunca mais precisamos falar sobre essa carta, meu amor. Já perdoei você, querido, e este assunto está superado e esquecido. Clayton riu diante de sua atitude grandiosa. Eu aprecio sua generosidade, Whitney, mas não compreendo inteiramente o que você desejava se tivesse enviado a carta para mim. Relutante em alongar-se nesse assunto, Whitney olhou para o relógio e percebeu que já era tarde. Libertou-se do abraço e levantou-se. Devemos nos juntar aos demais no andar de baixo enquanto estão tomando o café da manhã. Do contrário, sua mãe ficará desapontada por você não ter se despedido daqueles que terão partido. Clayton não tinha qualquer desejo de desfrutar a companhia de ninguém a não ser dela. Mas diante de seu comportamento anterior, ele não tinha a intenção de negar-lhe qualquer pedido. O que tinha em mente quando escreveu a carta, Whitney? Ele insistiu. Eu não estava pensando com clareza, mas após a forma como me comportei com você no jantar do casamento de Elizabeth, a maneira como você me tratou quando o encontrei em público logo depois desse incidente, eu temia que você fosse ignorar qualquer proposta que eu viesse a fazer. Ao pensar em lhe dizer que receava estar grávida, ela concluiu, indo chamar Clarissa. Eu estava tentando me certificar de que você não se casaria com Vanessa antes que eu pudesse explicar tudo o que eu tinha que dizer. Queria dizer que te amava. Eu também tinha a intenção de salvaguardar o meu orgulho e forçá-lo a vir até mim. Meu amor,
Se você tivesse me enviado esse bilhete, não teria conseguido realizar nenhum dos dois objetivos. Whitney puxou o roupão e se virou para ele com ar de surpresa. Você quer dizer que teria simplesmente ignorado o bilhete e esquecido o assunto? Eu não teria conseguido ignorar ou esquecer o assunto, mas estou certo de que não teria feito com que eu fosse até você. Estou admirada em ouvi-lo dizer isso, Whitney afirmou, sentindo certo desapontamento em relação a ele. Você não teria se sentido nem um pouco responsável? Por quê? Por ter me engravidado na noite em que me raptou da festa de Emily e me levou à força até Claymore? Clayton se esforçou por manter o ar solene, mesmo que um ligeiro sorriso estivesse se formando no canto de seus lábios. Mesmo que eu compreenda seus motivos e aprecie a ingenuidade do bilhete, seu estratagema tinha um erro fatal. E é a mesma razão pela qual eu reagi como um louco quando descobri o bilhete na gaveta. E que falha seria essa? Eu não poderia ser o pai de uma criança mítica naquela noite que a trouxe para Claymore. O contato que tivemos naquela noite foi muito breve e nunca consumamos a nossa relação. Nos meses seguintes ao casamento, Clayton a ensinara bastante sobre a arte de amar, mas ela não tinha compreendido que existem pré-requisitos que governam a concepção. Os olhos dela se arregalaram conforme percebia as terríveis implicações daquela descoberta. Então, ela suspirou e se interrompeu horrorizada. E então, Clayton concluiu por ela. Eu naturalmente acreditei, ao ler o seu bilhete, que outro homem era o pai do seu filho. O bilhete estava datado de apenas um dia antes da sua inesperada chegada em Claymore para declarar o seu profundo amor por mim. Dessa maneira, um pouco de lógica me levou à conclusão de que não tinha vindo até mim por amor, mas por uma desesperada necessidade de um pai que pudesse legitimar o seu bebê. Ai, meu Deus! Ela sussurrou conforme seu rosto empalidecia. Eu nunca pude acreditar ou imaginar que você pudesse achar que outro homem pudesse ser o pai do meu filho, ou que você pudesse duvidar das minhas sinceras motivações ao vir a Claymore. Uma vez que tivesse suspeitado de algo, você começaria a se questionar o que havia dito ou feito desde então e... Alarmado pela sua repentina palidez, Clayton a abraçou. Não pense mais sobre isso. Contando-lhe isso, só quis te assegurar de que não sou o monstro que pareço. Ela pousou as mãos sobre os lábios dele e o verde de seus olhos estava difuso com as lágrimas. Desculpe-me, estou terrivelmente arrependida. Whitney, meu amor, ele disse com um sorriso sério. Eu a proíbo de derramar uma lágrima ou desperdiçar mais um momento sequer arrependida sobre esse assunto. Ela tentou sinceramente sorrir. Pense no nosso filho, querida. A ciência já comprovou que o estado de espírito da mãe durante a gravidez afeta a personalidade do bebê. Você iria desejar que o próximo Duque de Claymore fosse um menino choroso e agitado? A mera sugestão de que Clayton pudesse ser o pai de uma criança tão diferente dele mesmo fez com que o sorriso de Whitney se iluminasse com tamanho divertimento. Não, eu não queria, ela disse, balançando a cabeça. Quando ele sorriu para ela, demonstrando impassividade diante do possível efeito que o estado de espírito dela poderia ter sobre a personalidade do bebê, Whitney afirmou desconfiada. O que disse sobre meu ânimo afetar a criança não é verdade, não é mesmo? Não, não é. Nenhuma palavra. Ele admitiu com um sorriso impenitente. A familiaridade dolorosa daquele sorriso vagaroso, combinado com o prazer de ser envolvida pelos braços dele, fez com que o espírito de Whitney se elevasse, sentindo seu coração leve o suficiente para flutuar. Ela sorriu alegre e disse: a personalidade da sua filha seria chorosa e agitada se esse seu fato científico for de fato científico. Ele olhou surpreso. Filha? Seu instinto feminino acredita que se trate de uma menina?
Suprimindo uma risada, Whitney meneou a cabeça e percorreu a gola do roupão vinho dele até o pescoço. Eu falei isso com a intenção de ser perversa. Ah, mas você se equivocou com a minha reação, pois eu adoraria ter uma menina. Mas você precisa de um herdeiro? Eu não tinha pensado sobre isso. Ele mentiu e mordeu a orelha dela. No entanto, se esse bebê for uma menina, precisarei perseverar com mais entusiasmo para conseguir um herdeiro e por quanto tempo for necessário. Ou até que você me expulse de sua cama e me implore para conter meus impulsos. Se você espera que isso aconteça, eu temo que até terá de sustentar uma família muito, muito extensa. Isso faria minha mãe a mulher mais feliz do mundo, Clayton afirmou com um sorriso de esguelha. Então você a deixará feliz esta manhã, Whitney disse, enquanto Clarissa batia na porta, quando contarmos para ela sobre nosso bebê. Clayton ainda estava incomodado com o fato da mãe lhe privar da companhia da esposa. Neste caso, ele disse secamente, farei com que ela tenha de esperar até tarde. Capítulo 37. As alegres vozes e as saudações que vinham dos aposentos no primeiro andar fizeram Clayton imaginar que seus familiares estavam se divertindo e com excelente estado de espírito. A mãe estava na sala de jantar, presidindo a mesa do café da manhã, e o rosto dela se iluminou com um sorriso quando ela percebeu a expressão feliz de Whitney. Seu sorriso vacilou apenas por um breve instante quando Clayton, ao beijar-lhe o rosto, disse em tom baixo: Eu gostaria de falar com você em particular por um minuto antes que Whitney e eu nos sentemos para o café. Muito bem, disse Alicia Westmoreland, conforme se levantava da cadeira e pedia licença a seus convidados. Embora seus ombros estivessem eretos e a cabeça erguida, ela sentia-se como uma criança levada, prestes a receber uma reprimenda da governanta, enquanto conduzia Clayton para uma sala pequena e ensolarada, cuja vista dava para os jardins. Ela estava tão preocupada que nem percebeu que Whitney estava atrás de Clayton, e somente se deu conta disso quando fechou a porta da pequena saleta para que o filho pudesse ter a privacidade que desejava. Nesse momento, Alicia não só tinha superado seus receios infantis, mas havia adotado um estado de indignação justificada. Afinal, ela não tinha cometido nenhuma ofensa imperdoável. Na verdade, tinha apenas oferecido um lar à nora. Ela alinhavou esse argumento conforme se virava para olhar o filho. Tendo em vista seu comportamento frio ontem à noite, disse vigorosamente, imagino que esteja satisfeito comigo por ter mantido Whitney aqui. Não consigo conceber o que você poderia ter feito para que ela sentisse que não devesse ficar sob seu teto. Whitney é uma esposa boa demais para discutir esse assunto até mesmo comigo. Mesmo assim, eu sinto que, independente do que tenha feito para afastá-la do seu lar, deve ter sido realmente terrível. Sendo assim, negar a Whitney a proteção da minha casa seria impensável, injusto e desumano. Clayton tinha requisitado aquela conversa em particular para informá-la de que seu maior desejo estava prestes a se realizar. Ela se tornaria avó em breve, já que magnanimamente ele havia decidido não perguntar à mãe sobre o seu papel em manter Whitney afastada. Estava ao mesmo tempo surpreso e entretido ao ver-se recebendo uma reprimenda da mãe. E mais, não conseguia se lembrar de qualquer outra ocasião em toda a sua vida adulta em que ela houvesse se mostrado defensiva e agitada daquele modo. Escondendo um sorriso, ele disse seriamente: Entendo o que quer dizer. Ela hesitou. Você entende? Certamente. Ela ficou tão surpresa que imediatamente abriu mão de qualquer sentimento de indignação. Ah, isso é... Ela vacilou e então inclinou a cabeça de forma magnânima. Seu comportamento é muito digno. Pensei que iríamos discutir. Eu percebi.
Clayton falou secamente. Ela caminhou em direção e lhe deu um abraço rápido e maternal. Estou muito satisfeita por termos tido essa conversa, ela disse. Mas preciso retornar para a sala de jantar, filho. Já que tudo estava resolvido, ela recuperou o sorriso sereno pelo qual era universalmente admirada e sua atenção novamente se voltou para o bem-estar dos convidados. Lanford ficará muito feliz por você estar aqui. Ele tinha justamente perguntado sobre seu paradeiro. É provável que ainda não tenha visto Stephen, mas ele chegou há meia hora com outros 4 amigos. Vieram aproveitar o bom tempo e querem aproveitar para passar pelo jardim enquanto as rosas estão no auge da sua beleza. Stephen não aprecia o aroma das rosas. Clayton observou. Alicia sabia muito bem que Stephen não tinha vindo a Granoke para admirar as rosas. Ele tinha vindo para presenciar o quão bem-sucedido fora o estratagema que haviam criado juntos e trouxera os amigos simplesmente para mascarar sua intenção. Ele queria fazer o que estivesse a seu alcance para estimular uma reconciliação, caso ainda não tivesse ocorrido. De repente, receosa de que Clayton pudesse perceber que ela e Stephen haviam tramado tudo juntos, ela voltou-se para a porta e iniciou um rápido monólogo. Fiquei completamente surpresa com a chegada de Stephen e os amigos, mas por fim isso me deixou bastante aliviada, porque Lansbury e a filha, Lady Emily, não teriam ninguém com menos de 50 anos para conversar. Ela é extremamente adorável. Ela caminhou em direção à maçaneta e olhou para trás, percebendo tardiamente que o filho e a nora estavam sorrindo, mas nenhum dos dois tinha dado sequer um passo. Devemos ir? Perguntou alegremente. Acredito que deve esperar até que eu possa comunicar a você o motivo desse encontro. Clayton sugeriu calmamente. Ela virou-se novamente para prestar atenção. Naturalmente. Presumi que você me prenderia por não assumir um papel mais ativo na tentativa de promover uma reconciliação entre Whitney e você, ela disse, pondo fim inadvertidamente à postura anterior de indiscutível inocência. Eu provavelmente deveria ter feito isso, mãe. Clayton respondeu sorrindo. Mas imaginei que fosse mais importante comunicá-la que será a avó. Um sorriso radiante iluminou o rosto de Alicia Westmoreland enquanto abria os braços, buscando com o direito as mãos de Whitney e com o esquerdo as de Clayton. Meus queridos, ela começou, e em seguida, como se não pudesse encontrar palavras para expressar sua felicidade, levantou as mãos de ambos e as pressionou contra o rosto. Meus queridos, que alegria! Continua. E aí, tá gostando da história? Ansioso para ouvir a parte final? Espero que sim. Então, um abraço e até a próxima!